A Fundação Casper Líbero completa no próximo sábado 80 anos de história. A FCL foi um dos primeiros grandes conglomerados de mídia do país. Além da TV Gazeta, a entidade engloba a Faculdade Casper Líbero, a primeira de jornalismo do país, a Rádio Gazeta FM, o site gazetaesportiva.com e muito mais. E o Jornal da Gazeta começa a exibir hoje a série FCL 80 anos. Em 5 episódios, você vai conhecer um pouco mais dessa trajetória, iniciada em 10 de agosto de 1944, da antiga sede no centro até chegar aqui, ao prédio histórico na Avenida Paulista. A reportagem é de Luciano Penteado. Bem-vindos a uma festa. Para ser mais exato, é a reafirmação dos votos de um casamento que completa 80 anos. A união da Fundação Casper Líbero, esse ícone da cidade, com os telespectadores da maior cidade do país. Bodas de Carvalho, sabia? A FCL chega a esse patamar cheia de vigor e sempre fazendo sua parte para levar conteúdo de qualidade ao público. Muito boa tarde! Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Buenas noches, galera! Chegamos com o Gazeta Esportiva. O JG volta na segunda, às 7 da noite. Um ótimo final de semana para você e até lá! A fundação nasceu em 10 de agosto de 1944, fruto dos sonhos do jornalista Casper Líbero, que morreu em um acidente aéreo um ano antes. Ele, que não tinha herdeiros, deixou no testamento o desejo pela criação de um complexo de comunicação e que abarcasse uma escola de jornalismo, até então inédita no país. E assim foi feito. Eu acho que estarmos chegando aos 80 anos é uma representação clara de que estamos cumprindo os objetivos que Casper tinha em mente quando desenhou esse testamento e a fundação que hoje nós atuamos, né? E dentro do testamento ele falava em 3 propósitos, que seriam os patrióticos, voltado às campanhas para São Paulo, para o Brasil, culturais, e aí a gente tem a educação, né, que está estabelecida, a nossa faculdade com grande relevância, e o jornalismo. E, de fato, essas 3 missões estão sendo cumpridas por essa instituição de 80 anos, que eu considero jovem, inclusive, porque pela sua localização e onde engloba todo o complexo, faz com que esse marco na cidade de São Paulo um motivo de muito júbilo. 80 anos de uma vivência extraordinária. Mas essa história começa muito antes, em 1906, com a criação do extinto jornal A Gazeta, comprado por Casper em 1918. Pelas mãos desse visionário, nasceram marcos da história paulistana. Primeiro, a corrida de São Silvestre, em 1925, quase 100 anos da prova de rua mais famosa do Brasil. Hegemonia queniana pelas ruas de São Paulo. Parabéns ao Timothy, campeão da 98ª Corrida Internacional de São Silvestre. Aí vieram a prova ciclística 9 de julho, o jornal A Gazeta Esportiva e a Rádio Gazeta em 1943, mesmo ano da morte de Casper. A Rádio Gazeta empreenderá o melhor dos seus esforços para se tornar uma transmissora digna da nossa cultura, do nosso civismo, das nossas tradições e, sobretudo, da responsabilidade que pesa sobre o Brasil nesta hora grave e triste da humanidade. Informamos apenas que a direção da Rádio Gazeta foi entregue, entretanto, a um grupo de velhos jornalistas que saberão, auxiliados pela tradição brasileira, pela nossa cultura, pelo patriotismo da nossa gente e pelo amor a São Paulo e o Brasil, conduzir a Rádio Gazeta às suas finalidades intelectuais,
artísticas e patrióticas. Hoje, os restos mortais dele repousam no obelisco de São Paulo, junto aos chamados heróis da Revolução de 32. Mas lembra do testamento? Ele foi fielmente cumprido e a fundação, com o nome de seu idealizador, teve sua primeira sede no centro da capital. Aí, em 1958, a FCL muda a sede. Nasce o Edifício Gazeta na Avenida Paulista. Jornais da época já avisavam: um prédio que será quase uma cidade. A gente está aqui no topo do Edifício Gazeta, mais precisamente no comecinho das escadas que formam a enorme estrutura de ferro da antena da TV. Lá atrás, no início, o projeto era ainda mais ousado, era para ter o dobro do tamanho atual. Mas no final, acabaram ficando os 14 andares de altura mesmo. A alteração, no entanto, não mudou algo imprescindível: uma vista espetacular da Paulista. A torre de transmissão pode ser vista de quase toda São Paulo e foi uma das mais modernas para a época. Até recentemente era compartilhada com a Rede Globo, Canal 11 e Canal 5, dividindo o sinal a partir deste ponto estratégico. A estrutura logo viraria um dos símbolos mais queridos de São Paulo, a nossa Torre Eiffel. À noite, é ela que ilumina a cidade que nunca dorme e que sempre acorda cedinho para se ver na TV. A proximidade, eu creio que faça com que o público tenha esse reconhecimento. Nós somos vizinhos, digamos assim, né? Somos um igual. Estamos aqui na Avenida Paulista, que é o ícone de São Paulo, então as pessoas passeiam por aqui, a torre, o prédio, tudo isso é icônico, tudo isso aproxima. Afinal, a mais paulistana das emissoras tem o DNA dessa gente na veia. São bodas de Carvalho, lembra? 80 anos de uma relação inabalável.